Durante o meu percurso enquanto acadêmico de psicologia, havia um questionamento que pairava na sala de aula. O questionamento era o seguinte: o ser humano nasce corrompido ou ele se corrompe? Todo mundo ficava naquela discussão que nascia corrompido, outros que ele se corrompia durante a sua jornada de vida. Ficava aquele questionamento sem lado. Então, a aula se conduzia filosoficamente ali naquele questionamento e dava o tempo de aula, mas ninguém chegava à conclusão coerente sobre aquele questionamento. E o ponto aqui dessa discussão hoje não é para saber se você é corrompido ou se você se corrompeu, ou se você não se corrompeu, ou se você é uma pessoa certa. Esse não é o objetivo. Hoje, o objetivo é falar sobre pessoas que dizem aquela frase, ou aquelas frases: esse é meu jeito de ser, eu nasci assim e vai acabar sendo assim. Ou então outros dizem: eu cheguei até essa idade, então preciso mudar. E é interessante que quando as pessoas pensam assim, elas se limitam. Elas estão falando para si mesmo que elas não conseguem evoluir. E quando elas não conseguem evoluir, elas param, elas acabam estacionando em algum lugar da vida, e principalmente em algum setor específico. Pode ser financeiro, pode ser interpessoal, pode ser profissional, pode ser acadêmico. Imagina se todo mundo pensar assim, que não consegue ser melhor, que não consegue mudar. O ser humano, ele é um ser sociável. Quando ele não consegue se socializar, ele muda a personalidade, fica uma pessoa mais introspecta e vai se distanciando, se tornando antissocial, vai se distanciando cada vez mais, até o ponto que até que a pessoa vê o mundo de outra maneira e acha que o mundo está totalmente contra ela, e na verdade não tá. Ou então ela começa a ter uma percepção diferente no sentido político, social, diferente do que difere da realidade. Mas como esse não é o objetivo do vídeo, falar sobre essas pessoas que acabam se distanciando, o foco de hoje é a gente falar sobre essas pessoas que não querem mudar, ou que acham que não conseguem mudar, ou que não querem mudar. Falei no último vídeo, o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade. Se você for estudar, você vai entender que o nosso cérebro é como se fosse um plástico dentro do crânio, ok? Nesse momento que você está absorvendo essa informação que eu estou te passando, ele está criando novos módulos para entender o que eu estou querendo dizer a você. Ou seja, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, seja positivamente ou seja negativamente, porque ele vai como se estivesse criando novas conexões, novas camadas, novas partes dentro dele, internamente, vamos dizer assim, para fazer as conexões sinápticas, como a gente fala na psicologia e também na psiquiatria. O que acontece é que muitas pessoas acabam se limitando, ou seja, é como se o cérebro dela não pudesse ir mais à frente, é como se não pudesse evoluir. Eu estava lendo uma história em um certo livro, e aí o que dizia lá? Um certo senhor, de uma certa idade, ele, quando completou por volta de 65 anos de idade, que ele poderia se aposentar, ele achou que a vida dele acabava ali e que ele não poderia gerar mais frutos para a sociedade, porque com aquela idade ele achou que era o limite dele. Então ele estacionou, né, na vida, vamos dizer assim, e não deu prosseguimento em outras coisas, em novas modalidades da carreira dele. Em contrapartida, o autor conheceu um certo senhor que já tinha seus 92, 93 anos por aí, e o velho, apesar da idade, ele ainda era uma pessoa ativa, que estava constantemente se desenvolvendo para estar evoluindo. Ele falava que a vida, até aquele momento, era um estágio que ele estava passando, que ele estava obtendo o maior conhecimento possível para que quando ele mudasse de vida, né, quando ele saísse dessa vida para outra, pós-vida, lá ele iria utilizar todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele adquiriu ao longo dos anos. E foi interessante esse ponto, que ele entendeu o seguinte, que a todo momento ele está evoluindo, ele estará buscando se tornar uma pessoa mais promissora, uma pessoa que está em constante busca. A ciência mesmo fala que quando a gente exercita nossa mente, a gente, de certa forma, aumenta até a longevidade da nossa vida física e mental. Por quê? Porque a gente está com a mente trabalhando, claro, buscando coisas corretas. No momento que a gente para de ler um livro, para de meditar, para de fazer atividade física, consequentemente, a nossa mente encontra brechas para que a gente comece a pensar em coisas que fogem do nosso controle ou coisas que nem
que nem vão acontecer, ou que de certa forma nem podem acontecer, mas que naquele momento aquilo parece tão real que a gente começa a pensar, se frustrar, ficar ansioso e até começa a falar consigo mesmo, achando que aquilo é uma realidade paralela, sendo que na verdade não é. Então, no momento que você para de exercitar sua mente, que você para de estar em contato com pessoas ou estar em contato com conteúdos que vão somar na sua vida, você dá a brecha de não melhorar, de não se tornar uma pessoa melhor. E quando eu vejo pessoas falando assim, esse é meu jeito, eu não posso melhorar, então eu já vivi até aqui nessa idade dessa forma, então eu vou só dar continuidade. Inconscientemente, a pessoa está se limitando. Ela está dizendo que não consegue ir mais além. E eu fico triste porque a todo momento eu fico buscando informações, eu sempre quero estar por dentro de tudo sobre o mundo dos esportes, sobre o mundo da política, sobre o mundo da geopolítica, sobre o mundo das finanças, sobre o mundo da ciência, até dos assuntos conspiratórios que a gente gosta de ouvir e ver. Então, de certa forma, e muitas vezes pode ser que estejam corretas, pode ser que estejam erradas. Teorias. Daí, eu posso saber de cada coisa, embora não seja algo profundo. E a todo momento eu fico exercitando minha mente para obter mais informações. E necessariamente não quer dizer que eu vá me tornar um especialista naquele tema, naquele assunto, mas que eu vou saber um pouco dele. Por exemplo, quem quer saber sobre marketing, estuda marketing. Quem vai trabalhar com marketing, ele vai se aprofundar em obter o conhecimento do marketing. Quem vai trabalhar com vendas, ele vai ter que saber os gatilhos, ele vai ter que saber as oportunidades, quando falar, como falar, qual a forma de se pronunciar. Então, é diferente. Já quando você quer obter informação sobre algo para poder estar por dentro daquele assunto, daquele tema, você vai estudar ali, vai ver um assunto que está em ênfase no momento, vai ler um pouco sobre ele para ficar inteirado sobre o assunto, mas a todo momento você está se atualizando. Não é só sobre um tema específico, você está dividindo a sua mente em diferentes informações. Não quer dizer que você vai cansar, que você vai se limitando. Claro, em alguns assuntos você precisa ter mais profundidade. Por exemplo, eu sou psicólogo, eu preciso saber um pouco mais sobre psicologia do que alguns assuntos externos, além da psicologia. Mas se eu vou trabalhar com vendas, eu preciso também saber muito de vendas. Ou ter um conhecimento mediano, mas que não seja básico. Se eu vou trabalhar na área de gestão, como eu já trabalhei, então eu preciso entender como é que funciona o nível de gestão. Quais são os níveis, como eu tenho que falar de líder para liderado, de líder para outro líder, de líder para superior. Então, é muito uma questão de como você quer buscar informação, mas você precisa sempre estar melhorando. Tanto seu jeito de ser, sua forma de ser. Eu conheci muitas pessoas em ambiente profissional que elas não queriam mudar, achavam que aquele era o jeito delas e, achavam que isso estava bom, sendo que ela estava sendo afetada, estava afetando as pessoas que estavam à sua volta e havia um observador que, vendo aquilo, ia tomar as decisões corretas em relação àquele cenário. E a pessoa a todo momento ficava dizendo, mas meu jeito é esse, vocês têm que aprender a lidar com isso. Mas não, a gente tem que se autopoliciar e tentar ser uma pessoa melhor, não só para os outros, mas para nós mesmos. Se você já experimentou o que é estar em paz não quer dizer que não vai haver coisas ruins acontecendo durante o dia, que sua vida vai ser 100% boa, não. Às vezes estar em paz é simbolizar que, apesar dos problemas, você consegue se manter tranquilo. Apesar da dificuldade, apesar de você não ter conseguido aquilo que você almejava, mas que você está tranquilo em relação à vida. E aí você consegue obter harmonia, tanto pessoal quanto interpessoal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa no comentário e curte. E segue também aqui no YouTube, beleza? E já se inscreve no meu canal também. É isso, tamo junto.